Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça presente no seu pensamento nesta manhã, nesse convite diário para que nós possamos mantermos nosso pensamento em equilíbrio, agradecendo as oportunidades que Deus tem nos dado, para que nós possamos sempre, ao levantar os nossos pensamentos a Deus, reconhecer a importância da providência divina e tudo aquilo que nós temos recebido. Assim, Senhor, iniciamos hoje o item 5, eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expor-la. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crescer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade. Vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio, Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que elas deixasse sem serventia. A vontade para não querer a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e os demais consequências subordinada ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que rege o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Dessa máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é bom para o nosso bem. E como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo as dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo de conformidade com esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagres sem depender do mínimo esforço. Nós convidamos os nossos irmãos a elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo espiritual para todos nós, vibrando intensamente para que nossos desejos, nossas aspirações,
sejam contempladas à medida da nossa necessidade. Senhor Jesus, querido Mestre, reconhecemos o amor e a sua presença em nossa vida, mas te rogamos que nos dê força e coragem, Senhor, para que nós possamos caminhar com segurança, ampliando a nossa fé, buscando apenas aquilo que nos é necessário, que nos dê força e coragem, bom ânimo e alegria para vencermos as nossas lutas educativas que cada um de nós rogamos a Deus antes de reencarnar. E assim, Senhor, com muita alegria, que nós iniciamos esta manhã sublime com o Evangelho, sendo este o roteiro de luz para as nossas vidas. Dai-nos força, dai-nos, Senhor, a compaixão e ajude-nos que esta mesma compaixão que ora rogamos também podemos ter, ou que nós possamos dividir com aqueles que caminham conosco. Que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, a eficácia da prece, ela não é uma coisa tão simples quanto muitos pensam. A eficácia da prece é parte de um princípio que todos nós devemos ter, que é conhecendo as nossas necessidades essenciais, e nós pedimos a Deus que Ele nos auxilie. As nossas necessidades, elas foram programadas antes mesmo da nossa reencarnação, que são conhecidas por nós pelas nossas lutas, por nossas dores, pelas provas, mas tudo isso são necessários para que a gente possa rever os nossos atos mentais, os nossos sentimentos e que possamos, de alguma forma, buscarmos em Deus esse patrimônio divino que também está dentro de nós, os recursos que já possuímos para vencer as nossas programações, as nossas dores. Se não houvesse dor, meus irmãos, nós não teríamos o sucesso que cada um de nós desejamos almejar quando nós compreendemos o valor desta reencarnação, dessas dificuldades que são vencidas à medida que nós aprendemos a orar, porque a oração é um fluxo divino que nos sustenta e, portanto, eu não posso pedir aquilo que eu não necessito ou aquilo que eu não mereço. E uma coisa que o Evangelho nos chama a atenção nesta manhã é que Deus nos outorga o direito de escolhas, de liberdade, uma liberdade que não é abrangente, mas ela nos pede responsabilidade. Então, muitas vezes, nós pedimos a Deus aquilo que, na verdade, não nos é cabível nesta existência. Ora no campo material, ora para que Deus retire as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, que prece é essa que eu estou pedindo a Deus, que Ele não cumpra aquilo que eu pedi? E dentro daquilo que eu pedi, eu solicitei a Deus que me permitisse passar por determinadas lutas para que eu criasse força, para que eu melhorasse, para que eu pudesse avançar na escala evolutiva. As nossas dores têm uma causa. E essa causa, geralmente, ela está no nosso passado. Então, nós vamos ver que cada um de nós precisamos compreender que nós não somos um instrumento passivo. Nós trouxemos dentro de nós o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos permite agir. Basta que a gente tenha o conhecimento do ser espiritual que nós somos e que o livre-arbítrio ele está na conexão entre a vontade e a consciência, mas eu preciso também entender que o meu pensamento está ligado à minha inteligência. Nós não podemos mais achar que as nossas dores vieram por um acaso,
vieram de uma situação que eu não merecia, nós precisamos entender que Deus nos outorgou a razão que está na nossa inteligência para que nós pudéssemos aplicar tudo aquilo que a lei divina tem nos ensinado, o conhecimento do Evangelho em nossa vida, para que nós possamos ampliar a nossa vontade, para que possamos sair dessa inatividade e buscar cada vez mais uma conexão divina. Nós precisamos alimentar uma sintonia de fé, e muitas vezes a sintonia de fé é só para aquele momento que eu estou em dor. Não, a nossa sintonia de fé é constante, meus amigos. O homem é livre para agir, nós somos livres, mas eu preciso saber de que forma eu estou buscando o que é melhor para o meu espírito. Nós temos companheiros nossos que reclamam muito, não estão satisfeitos, revoltam, e nós perguntamos: qual é a causa de nossa reencarnação? Nós sabemos que existem leis que regem a nossa vida, e a eficácia da prece ela só acontece quando nós conectamos verdadeiramente com o Pai. E Deus, ele nos atende de acordo com nossa necessidade, e Ele atende sem perturbar a imutabilidade das leis, muitas vezes nos encorajando, muitas vezes colocando uma pessoa ao nosso lado. Então é preciso que a gente saiba o que pedir numa prece, porque tantas vezes nós pedimos aquilo que não é para nós, aquilo que não é para aquele momento. Então é preciso saber que a prece, ela move o meu pensamento, ela tem uma ação. Então é preciso que a gente pense que eu não posso pedir por pedir. O homem apenas vê o presente, mas nós esquecemos que nós trouxemos dores em nossa alma. Nós trouxemos dívidas pretéritas. E se o sofrimento é de uma utilidade, a utilidade é para modificar a nossa estrutura mental e perispiritual, mas também nos tornarmos seres melhores para uma felicidade futura. Então, Deus não nos deixa sofrer ao relento. Então, muitas vezes, as nossas dores são necessárias para desenvolvermos a tolerância, para desenvolvermos a compaixão, a indulgência. Deus nos dá também, muitas vezes, a coragem. E é por isso que eu preciso pedir coragem, confiança. A confiança, ela estrutura a minha fé. E uma pessoa, quando ela não tem uma fé estruturada, ela não consegue fazer uma oração que seja uma oração de um fluxo divino que vai encontrar ou alcançar todos aqueles amigos espirituais que vão nos ajudar. Quando Jesus fala da fé, ele nos mostra a capacidade do homem, do ser espiritual que nós somos, quando nós realmente somos capazes de crer na possibilidade de melhoria espiritual. Mas nós precisamos entender que para que eu peça, eu também preciso ajudar o outro. Eu preciso compartilhar quantos irmãos nossos, abnegados, pais, irmãos mesmo, filhos, estão ali prontos para nos ajudar. E nós somos ingratos. Nós exigimos dele aquilo que nós realmente nem merecemos. É preciso que, então, para a nossa prece ser sincera, eu preciso ter uma atitude íntima, para que na prece eu não venha a ter esses movimentos mecânicos e nem coisas vulgares. A luta comum que cada um de nós temos na nossa intimidade tem que vencer o automatismo das nossas experiências para que nós possamos, de alguma forma, elevar o nosso pensamento nesse santuário divino que está dentro de nós.
E nós esquecemos tantas vezes que a mente que ora, ela permanece em movimentação constante no plano invisível. Nós emitimos ondas, nós emitimos vibrações, estabelecemos sintonias. E muitas vezes nós só oramos quando as coisas ficam difíceis. Caros amigos, é preciso que orar para que eu possa orar, eu também preciso perdoar. Porque qual é a eficácia de pedir e eu não corresponder? Então nós temos muitas pessoas, muitos espíritos com uma inteligência, né, avançada, mas que eles não conhecem entre si aquilo que pauta as nossas convenções e convenções morais, convenções de fé que vão ser manifestadas em nossas orações. E nós precisamos saber que todas as vezes que nós estamos orando, nós precisamos rogar a Deus que esse movimento do nosso pensamento seja de forma inteligente, porque nós não queremos sair da nossa área de conforto. Então, nós vamos ver que é por esse motivo que Jesus veio até nós e procurou compreender a carência dos homens, das mulheres e muitas vezes espíritos que passavam por dificuldades sem que tivesse verdadeiramente uma culpa maior. Mas, no ambiente em que viviam, sob a subjugação das leis humanas, nós, nós já passamos muitas dores. E é preciso, então, que agora também façamos para nós todos um programa de amor, em benefício de cada um de nós. E quando nós estivermos orando, meus irmãos, é preciso que a gente também tenha o desejo de perdoar. Por isso, quando nós falamos do Pai Nosso, muitas vezes nós pedimos, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E muitas vezes a nossa consciência não está tranquila, porque nós ainda não compreendemos o que seja perdoar com intenções sinceras. Então, como é que nós vamos sustentar um coração sereno durante a prece sem fazermos uma análise real de nós mesmos? Então, a oração ela pode surtir resultados essenciais de conforto, mas para que a gente tenha esses resultados, é preciso que a gente também tenha o enfrentamento da consciência em todas as circunstâncias. Muitas vezes ainda carregamos conosco intenções estranhas, sentimentos viciados que não se modificam, não conciliam. Tudo isso vai nos pedir um olhar diferente para o outro, para nós mesmos e para Deus. E nós precisamos ter certeza, queridos irmãos, que Deus não ilude e a oração que cada um de nós fazemos exterioriza a nossa emoção e o nosso sentimento real. Então, nós pedimos aos nossos irmãos que nós sejamos mais coerentes com tudo aquilo que nós temos rogado, para que a prece seja um alívio aos nossos tormentos e um alívio às nossas dificuldades que ainda geram as nossas ilusões. Nós queremos agradecer a Jesus, aos espíritos amigos que nos orientam, nos ajudam e nos estimulam a sair de nós mesmos. E assim, agradecidos, nós pedimos a Deus que olhe por todos nós e que as nossas orações sejam um cântico de esperança, de fé e de muito amor, de muita gratidão, para que nós possamos reconhecer a nossa pequenez, mas o amparo divino que nunca nos faltou. Nós pedimos a estes queridos amigos
que possam estender suas mãos sobre nós, trazendo-nos o passe, e que recolhidos agradecemos a Jesus pela bênção diária e que nesta hora possamos receber o amparo espiritual, levando aos corações amigos a dádiva do fortalecimento, da esperança, da fé e da coragem. Senhor Jesus, olhe pelos familiares queridos, pelos amigos e por aqueles que ainda não são os nossos amigos, por aqueles que ainda não nos amam. Que fluidifique a nossa água para que ela possa nos trazer novas energias. Confiantes na sua bondade excelsa, Jesus, agradecemos pelo dia de hoje e pela manhã de hoje. E que o Pai nos conceda sempre a oportunidade de comungar com Ele. Que assim seja. Queridos irmãos, receba o nosso carinho, nosso abraço, nossas vibrações, emanadas pelos companheiros do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhada por nossas vibrações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.